Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teatro. Olá amantes do teatro, amantes da arte, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse módulo, que é espetacular, né? Vamos começar mais um módulo hoje sobre teatro. Tem muita coisa legal, tá? Para quem pulou direto para cá e não nos conhece, meu nome é Joneline Jesus. Eu sou Edinaldo Gomes. Né? Escrevemos já várias peças de teatro, acho que quase 30 já, se eu não estou enganada. Isso. Né? E trabalhamos com a montagem de grupos de teatros, né? Principalmente dentro de igreja, escolas, tá? E temos uma longa caminhada aí já trabalhando diretamente com teatro, com coreografias, com harmonia, com som, tá? Então tem uma caminhada boa aí, né? E para quem não nos conhece, a gente trabalha diretamente com o grupo de teatro Unção e Arte, né? Que é um grupo também evangelístico, que conta histórias bíblicas, né? Então, segue a gente lá, também tem muitas dicas de teatro gostosa lá, legal, muito boa na nossa página, tá bom? Então, o que a gente tem para estudar hoje? Estudamos muita coisa já, e agora nós estamos entrando no teatro como meio de comunicação, que é o que todo mundo quer saber. Como fazer, então já quer direto fazer, não quer saber o negócio de história, né? Mas agora nós vamos entrar direto na prática, né? Vamos ensinar vocês como trabalhar o corpo e tudo, e nada melhor do que esse início, que é teatro como meio de comunicação. Perfeito. E aqui vocês vão escolher qual é a forma de teatro ou a forma de contar história que você quer utilizar, né? Exatamente. Ou que a pessoa mais gosta. Então, às vezes a pessoa é meio tímida, não quer ficar falando muito, mas ama encenar, ama o teatro, né? Você, eu quero estar lá na frente, eu só não quero ter que falar, né? Então tem como também, não é verdade? Vocês vão descobrir que tem jeito, né? Tem jeito, aquele que fala demais, aquele que fala de menos, aquele que fala muito, mas não quer aparecer. Eu falo muito, mas eu não quero. Eu quero fazer parte do teatro, mas eu não quero que ninguém me veja. Tem jeito pra você. Eu sou tímido, eu sou extremamente tímido, mas eu quero fazer teatro. Tem jeito. Tem jeito. Tem gente de você aparecer e tem gente de você fazer teatro sem aparecer. E tem gente de fazer teatro aparecendo, falando, cantando, dançando. E todo mundo vai saber que você tá lá. Né? Então, tem várias formas de se fazer teatro. Tem várias formas de se contar história, tem várias formas de se comunicar, e nós vamos apresentar para vocês nessa aula algumas delas, as principais e aquela que você vai escolher, se adapta melhor a você, para você utilizar. A verdade, assim, é legal passar por todas elas, né? Sim. Porque às vezes só na prática que a gente descobre o que a gente realmente gosta. Às vezes você acha que você vai para um lado, quando na verdade você tem que ir para o outro. Eu gosto de Coca-Cola, mas você nunca bebeu um suco puro de laranja, direto da fruta, né? Então você vai lá e bebe, e aí você vai ver se você gosta do suco. Então no teatro também é assim, vamos mostrar várias formas para vocês aqui, e querendo ou não, você tem que passar por todas elas, né? E não tem como você não passar, porque peça teatral ela vai mudando, né? Um dia você tá no humor, outro dia você tá na drama, um dia você tá na comédia, um dia você vai fazer um suspense, um romance, no meio do romance você leva pra tragédia. Então você vai ter que passar por essas fases aí, e aí você vai ver em qual parte você mais se adapta, né? Verdade. E aí nós vamos apresentar para vocês isso. Nós vamos hoje caminhar, e o exercício é você descobrir qual desses você se encaixa mais, né? O ideal é que você faça todos eles, até para você ver. Às vezes você gosta muito de, por exemplo, eu amo mímica, mas eu não me saio bem na mímica, né? Então às vezes você gosta muito, mas na prática você se sai melhor em outra coisa. Verdade. Então aí você pode, né, ter aquele jogo de cintura e trabalhar um pouco aquilo que você realmente gosta, mas aperfeiçoar naquilo que você se sai extremamente bem, né? Isso. E lembrando que para você memorizar, para você poder guardar, isso aqui é uma aula. Muito importante. Pega o seu caderninho aí,
de anotação, pega a caneta, já deixa do lado, separa um copo com água. Ó. Já separa o seu copo com água, que hoje nós vamos fazer uma enxurrada de informações para vocês. Se é prática que vocês querem, vamos para a prática, né? Mas anotem tudo, não esquece não. Coloca aí, nossa, o que eles falaram mesmo que eles vão apresentar? Ih, perdeu. Aí você vai ter que esperar para poder voltar a aula, mas nós vamos ficar indo e voltando aqui para você poder memorizar na sua mente. E eu tô entrando agora, eu quero saber, vamos lá, quais são os elementos básicos para a gente poder começar um teatro? O que é o básico para você começar um teatro? Bom, a coisa essencial para se ter um teatro é a primeira coisa, ter um ator. Isso. Né? Então tem que ter um ator. Se não tem ator, não tem espetáculo, não tem Ator? apresentação. Um ator. O que é um ator? O que é um ator? Será que eles sabem o que é um ator? Ah, sabe sim. Será que vocês sabem atuar? Sabem sim, todo filho sabe atuar. Quando ele quer alguma coisa da mãe e do pai, eles fazem um drama, uma encenação toda. Alguns conseguem fingir que choram, sai até lágrima dos olhos, né? Isso é um ator, né? Aí quando ele consegue aquilo que ele... Sabe uma frase que eu usava? Não tô falando de vocês, gente. Eu usava. Eu estava assim, minha mãe fazia aquela comida gostosa. Eu falava assim, nossa mãe, tô com uma vontade de comer uma coisa gostosa, mas eu não sei o que é. Ao olhar, não sei o que é. E aí minha mãe falava assim, mas o que é assim? Eu não sei, mãe. Será que é um lanche? Pode ser um lanche. Então você já está interpretando, você está sendo ator. Já está atuando. Então o ator é aquele que interpreta. Ator é todo aquele que interpreta, né? Ele interpreta uma história, interpreta uma situação, né? Que tenha uma ação envolvida. Esse é um ator. Isso. Quando você pega um texto, por exemplo, eu usei aqui o caso da fome, né? Todo filho ele é um ator, tá? Né? Como a Jo falou. Por favorzinho, faz pra mim. Às vezes a esposa também é ator, sobre o marido também. Olha aí. Amor, por favorzinho. Não faz essa carinha que eu não resisto. É mais ou menos desse jeito. Na verdade é desse jeito sempre, né? Então ator é aquele que é o que ela fez agora, dá vida ao personagem. Isso. Você pega um texto, você pega a história e fala assim, toma, dê vida a esse personagem. E aí sim, ao ler ali o texto que ela recebeu, ela vai ver o tom da fala, o olhar, os gestos e várias outras formas, porque o ator é aquele que dá vida ao personagem. Às vezes você nem lembra quem é o personagem, mas do ator você lembra. Não, você não. É o contrário, não. Você não sabe o nome da pessoa que está encenando, mas o ator você lembra. Mas o ator você lembra. Né? O personagem em si que está sendo representado. Exatamente. Né? Então você memoriza aquilo ali. Tanto é. Por exemplo, rapidinho, a Chiquinha, por exemplo, poucos sabem o nome original dela, mas falar Chiquinha, né? Quando você vê a foto, é a Chiquinha do Chaves. O Chaves, o próprio Chaves. Eu vou contar aqui uma história que é real, que aqui na nossa cidade teve uma festividade para as mães, né, da cidade, tudo na Praça Central. E nós fomos fazer uma representação, apresentar uma peça teatral. E nessa peça teatral tem um dos personagens que ele agride a mulher. É uma das fases que a mulher faz. E ele agredia ela e fazia o gesto de bater e paralisava. E a mulher parava com cara de susto. Tipo mais ou menos assim, eu vou bater desse jeito. E o que acontece? Depois que a gente apresentou, tudo tem as fases e tal, acabou a encenação, acabou a festividade. Algumas mães chegaram no rapaz que representou o agressor e falavam assim, você é mau, você ia bater na menina, que tipo de homem você é? Então, na cabeça delas, olha pra você ver, esqueceram que era um ator, mas do personagem ela não esquece.
Então sempre que vê ele, essa mulher falou assim, ó, aquele cara, ele fez a parte que o cara bateu na mulher. Então pra você ver que é vida, você dá vida ao personagem. Né? E a gente fica assim, muito comovido com isso, porque é sinal que você fez um bom papel. Você conseguiu trazer da ficção para a realidade e atingiu as pessoas. E quando isso marca, é um sinal de que você representou muito bem, né? Quando você fez aquela peça de comédia, né? E todo mundo sempre lembra que você representou tão bem que fixou na cabeça da pessoa, né? E aí eles têm essa dificuldade de separar a pessoa em si do personagem que ela está representando. Isso mesmo. Então, e o ator, ele pode tanto dar vida a uma história, né? Como dar vida ao personagem, né? Então, às vezes, ele dá vida não só a um personagem em si, mas uma história toda. E o importante é que o ator, ele pode criar esse personagem. Pode. Do nada. Então, assim, eu quero uma pessoa tímida. Tá, pessoa tímida, ok. Aí ele vai bolar. O que uma pessoa tímida faz? Como que ela anda? Como que ela olha, como que é a postura. Uma pessoa tímida nunca anda com queixo levantado, nariz empinado, peito estufado. Não, ela não quer se mostrar, ela é tímida, ela é retraída. Ela baixa a cabeça, se possível até tampa com o cabelo metade do rosto, se for mulher, né, no caso. Homem tem mania do boné. O boné mais baixinho, que é pra tampar. Então, aí tem que estudar como que é essa pessoa e ele criar essa pessoa. Esse é o laboratório, né? É o laboratório. Então, tem que ter isso, né? E o ator é totalmente responsável por essa criação da vida desse personagem. E quando ele faz isso tão bem, aí ninguém se esquece dele. É o caso também daquele Minha Mãe é uma Peça. O rapaz que interpreta, que faz a mãe, né? Poucos sabem que é um homem. Que é um homem. Todo mundo acha que era uma mulher, mas na verdade é um homem. Né? Então, tão bem que ele faz. Então, e aí ele conseguiu trazer essa realidade, pegar e montar realmente uma mãe ali do cotidiano, frases que mãe usa, coisas que só mãe faz, né? E às vezes trazer aquele exagero que é para fixar. Isso. Nós temos em todas as funções de trabalho, porque ator ele é um trabalho muito importante. Sim. Né? Todo meio de trabalho você tem a sua ferramenta de trabalho. O motorista, carro. O mecânico arruma carro, trabalha com peças. Motor, né? Isso. O marceneiro, né, constrói casas. Tá, mas e o ator? Qual é a ferramenta do trabalho de um ator? Porque muita gente fala assim, ator trabalha com o quê? Com o quê, gente? Ele interpreta, ele dá vida a personagem, ele traz da ficção para a realidade, mas qual é algo concreto, assim, ferramenta de trabalho dele? Essa é fácil. O que ele utiliza para dar vida ao personagem? O que ele utiliza para dar realidade à história, né, para comover? É o seu corpo. Então, o nosso corpo, a nossa fala são as nossas principais ferramentas de trabalho, tá? Então, um ator sem o corpo e sem a voz não faz nada. Tem ator que utiliza só a voz. É um ator, gente, tá? E vocês tem ator que utiliza só o corpo. Vocês vão aprender já. Não tem voz. Então, essas duas coisas são essenciais, são de extrema importância e não tem como retirar. Isso é impossível. Se ele não utiliza isso, ele não é um ator. Ele é um escritor, ele é um dramaturgo, ele é qualquer outra coisa, mas ele não é um ator. Um ator, ele tem que utilizar o corpo e a voz. Isso. E olha só, muitas pessoas têm essa curiosidade, têm um certo tipo de preconceito. Só homens podem atuar? De jeito nenhum. Olha eu aqui. Qualquer pessoa pode atuar. Pode. Mas você sabia que décadas atrás somente homens poderiam atuar? Só homens atuavam no teatro.
né? Até porque mulher só conseguiu espaço dela tem pouco tempo, poucos anos que a mulher conseguiu ultrapassar ou quebrar essa barreira, né, da diferença. Então, durante muito tempo atrás, alguns séculos atrás, mulher não encenava, mulher não aparecia, porque eram papéis de destaque, eram papéis importantes, né? Assim como médico, né? Assim como tantas outras profissões que mulher não poderia. Ela só servia para estar dentro da casa, cuidar da casa, dos seus filhos, do seu marido. Então a mulher durante muitos anos foi vista desse jeito. E aí aos poucos ela foi ganhando espaço, né? E aí só no século XVII que a mulher veio ganhar espaço dentro do teatro e começar a encenar, né? E fazer a coisa mais linda, né? Porque pensa um teatro só com homens, gente. Na antiguidade era só com homens. Toda encenação feita só com homens. Era assim que era feito, mas hoje não. As mulheres foram ganhando seu espaço. Mulher encena, criança encena, jovem encena, velhinho, todo mundo encena. Todo mundo faz parte. E é um verdadeiro teatro. Todo mundo é ator. E nós falamos do ator, certo? E a segunda coisa importantíssima que não pode faltar num teatro é o espectador. Ah, sim. Porque um teatro sem espectador é um ensaio. É um ensaio, não tem ninguém pra assistir. Não tem ninguém pra assistir. Se não tem quem assista, virou ensaio. O teatro, ele é ao vivo, é para acontecer os improvisos mesmo, se errar ou esquecer, improvisa ali, modifica um pouquinho e volta ao seu ponto original. Então o teatro é para isso, ele tem que ter essa arte do improviso, essa arte da manipulação também, porque você tá ali falando, aí você esquece, aí você manipula o seu próprio público para onde ele quer, né? Visualizar o que ele quer. Está fazendo o que ele quer, e os personagens, os outros atores em si, né? Isso mesmo. Um bom exemplo disso é durante um tempo que teve, acho que Sai de Baixo, programa de TV, né? Que ele era Assistíamos aos domingos, porque era regravado. Porque você, mas eu já vi teatro regravado demais. Não, repassado, né? Eu já vi na televisão muito teatro. Sim, mas quando ele é apresentado, ele é ao vivo para um público. Isso. Então ali ele está sendo gravado para depois ser vendido para uma TV. Aí normalmente não se corta os erros, os cortes, tantos que a gente vê que o povo ria lá na hora. Você vê os erros lá. E aí eles entram com improviso, errou, aí esqueci o texto, vai, modifica. Porque o teatro é isso, é essa magia do teatro, né? De você errar e você poder consertar ali na hora com risadas e tal, e todo mundo vê que esqueceu a fala. E todo o público que está assistindo, ele entra junto quando dá aquelas risadas. Essa é a magia do teatro. Num filme você não vê erro de gravação. Porque não. Aí tem os cortes, tem os cortes, tem todas as edições, joga um efeito em cima. No teatro não tem. No teatro é você ali. É você contracenando, é você ver o público, né? É algo mais. É o coração bater, né? No filme já não tem isso, é algo mais frio. O teatro já é algo quente, algo gostoso, tá ali junto no meio do povo. Então tem isso, e claro que esses improvisos acontecem mais quando por exemplo, comédia, né? Porque que aí a linha de raciocínio às vezes foge um pouquinho. Quando é uma outra linha, às vezes que aí tem um passo a passo, aí é o decorar, né? É o pegar o texto passo a passo, aí quase você não vê erro, dificilmente se notar erros, né? Mas você vai ver mais esses flashes assim, em comédia mesmo. Mas a gente fica nesses dois. Teatro, ator e espectador. Isso. Mas por trás desses dois principais tem outras pessoas que dão total suporte. Sim. Né? Que não são só os dois. Aí você vai ver lá que tem o dramaturgo, certo? Tem um pessoal, tem um técnico de som, tem o diretor, tem o pessoal da iluminação, tem o pessoal do figurino. Então tem todo um pessoal atrás que dá um suporte. Mas é você e você. Então, o básico para poder começar é o ator e o telespectador. Isso. Que é, eu sou o ator e onde eu vou apresentar. Exatamente. Aí você escolhe, né? Se você vai representar um texto, você já vai pegar um texto pronto,
né? Ou se você vai contar a sua própria história, né? Ou história de uma pessoa como se fosse sua, né? Então você tem essa flexibilidade. Tem outras coisinhas que vocês vão aprender agora. Vamos passar já, né? Mas entenderam até aqui? Tá difícil? Então, vamos lá. Olha só. Teatro. Nós temos teatro e tal. Uma curiosidade, né? Teatro vem da palavra grega, que se chama teatron, que significa lugar de onde se vê. Beleza? Anota aí, grifa aí no seu caderno, põe nos stories e marca a gente lá. E por falar em marcar, separamos algo bem maciço para vocês. Porque agora nós vamos trazer 7. 7 número da perfeição, hein? Exatamente. Vamos trazer para vocês 7 formas de encenações que nós vamos apresentar agora e você vai ver em qual você se adapta. Você vai ver qual você gosta mais, mas com certeza você vai passar em todas essas fases aí para você numa apresentação. Em apresentação talvez você passe até em 3, 4, 5, até a 7 de uma vez só. Vai saber como o dramaturgo vai trazer o texto para você e falar assim: toma, meu querido, interpreta aí. Então, vamos trazer agora para vocês 7 encenações que vocês vão amar. Ou 7 formas de contar uma história, tá? Uma boa história, 7 formas de se comunicar com pessoas, tá? É isso que nós vamos trazer agora. Isso aí. E para começar, vamos começar com teatro convencional. O que seria um teatro convencional? Teatro convencional, ele se utiliza de diálogos e situações do cotidiano, né, da pessoa. Então, você vai ver muito isso, principalmente no início, né, que são situações para se contar uma história. Lembra ali, quando a vovó pegava assim: senta aqui que está na hora da história. Diz assim: mas eu já ouvi. Você pode ter certeza. Por que toda vez que você sentava, quando você achava que você sabia demais, a vovó ia lá e mudava o final? Aí assim: mas isso não está assim. É porque eu lembrei disso. Né? Na verdade, ela usa do diálogo ali para poder transmitir a sua história. E ela sempre é o que eu estou fazendo aqui. Ela usa de gestos. Ela usa mudança na voz para poder cativar e chamar a sua atenção. Isso mesmo. Então, o convencional é isso. Tem uma história e ela vai ser contada. Ela pode se contar simplesmente fazendo gestos com o rosto, com as mãos. Ou ela pode em si encenar, né? E ele corria e ele falava assim. Então, todas as vezes que estão fazendo isso, a pessoa está encenando, tá? Isso é uma forma de contar a história. A única coisa que não foi feita é assim: galera, para aí que agora eu vou encenar. É isso que não foi dito, né? Mas isso é uma encenação. Então, esse é o convencional, onde tem uma história e a pessoa, o ator em si, pode ser 1, 2 ou 3 ou vários, vai então descrever essa história, vai contar essa história, né? Através de gestos. Pode ter só um narrador ao fundo, uma pessoa contando e outra fazendo a encenação, utilizando o seu corpo, né, para fazer a encenação. E ele estava com fome e ele chorava. Ai, o choro. Eu vou chorar, não. Olha só, até lembrei de algo aqui que é da Bíblia, é bíblico, né? A parábola do semeador. Jesus encenou, né? Contou uma história, fez um teatro, né? Narrou uma história, porque ele fez essa parte, ele foi a terceira pessoa ali, foi a segunda pessoa. Porque ele disse assim: eis que o semeador saiu a semear. Ele foi o narrador. Exatamente, ele estava narrando a história. Ao narrar a história, todo mundo já pensa: semeador saiu a semear. Você tira o foco que é de Jesus, você ouve a voz dele, mas você já imagina a cena acontecendo. Isso. E quando você está em um local, por exemplo, você vai narrar uma história e você vai mostrar imagens, ou algo a pessoa vai visualizar lá, ela não está te vendo, mas está ouvindo a sua voz, então você está contracenando também. Isso. E aí esse teatro convencional, ele pode ser uma narração de uma história própria ou histórias de um terceiro, né? Isso. E um bom exemplo disso foi Jesus mesmo, essas histórias bíblicas, as parábolas bíblicas que ele contava, ou às vezes até dele mesmo, tá? Então é o teatro
convencional. Então, pra gente fechar o teatro convencional, só pra ficar mais explicado, eu não gosto de apresentar, de estar ali na frente, o pessoal tá me vendo. Então eu pego o texto aqui, pego o microfone e fico lá no cantinho. Eis que está chovendo. E sai o barulho da chuva. E de repente a menina sai correndo. E sai alguém correndo no meio da sala. E o barulho da chuva. O teatro está acontecendo. Eu não estou apresentando. Mas por eu estar narrando, eu gosto de narrar, dar vida ali ao texto. Enquanto o outro contracena. Eu também estou fazendo teatro? Sim, você também está fazendo teatro. Então eu sou o narrador. Você é o narrador. Você está contracenando. Se você gosta de ler e não gosta de aparecer porque você tem vergonha, você também pode fazer teatro. Porque tem pessoas que têm uma excelente entonação. Ele consegue dar vida só no ler, né? Então ele não lê, ele discursa, ele... tem uma outra palavra que se usa para isso. Então ele dá vida ao texto sem aparecer, né? Só na leitura. E outra pessoa vai contracenando. Então essa pessoa é um ator. Ele narra, ele não aparece, mas ele tá ali narrando, ele é um ator também. Entenderam? E agora nós vamos pro segundo, Tadadá. que é o musical. Você sabe o que é um musical? Ah, eu adoro musicais. Musical, ele é também um teatro encenado, só que no meio da encenação, quando você menos espera, começa uma dança. Isso é um musical. E um exemplo claro disso é aquela novela Chiquititas, né? Que passou na Record aí no SBT por muito tempo aí, que no meio da encenação ali eles começavam a dançar. Isso, a dançar e a cantar, né? Isso. Então dança e canta, né? Porque as falas estilo ali... de ópera também, né? Quando tá lá na ópera e tem uma encenação para que se entenda melhor, né? Tem toda uma encenação. Isso. Porque tudo, as falas são cantadas. Isso. Estão dançando ali, tem toda uma dança. Isso acontece muito nos filmes das Disney, né? No filme da Disney ali, tem sempre quase todo filme da Disney tem, no meio da fala, entra a música ali que é cantado e a dança. Isso. É um jeito muito gostoso de contar histórias, dinâmico, né? Só que ela requer um pouco mais de elaboração, porque ela pede tanto que a pessoa cante como que ela dance e encene. Isso, então, tudo junto. Tudo junto. Então a pessoa ela tem que ter uma desenvoltura legal para cantar, tem que ter uma desenvoltura para dançar e tem que ter uma desenvoltura para encenar. Se bem que quem dança, normalmente ele consegue se expressar legal, né? Ele tem essa facilidade para se expressar porque a dança pede isso, pede se desenvolver. Às vezes tem que trabalhar melhor quem canta. Quem canta e às vezes não contracena, não apresenta. Então às vezes tem que trabalhar um pouquinho essa pessoa porque ela tem uma certa dificuldade ali, né, de se mexer, às vezes é mais preso, mais duro, mas é algo muito, muito lindo de se ver. E quem consegue fazer essa junção, gente, é um espetáculo maravilhoso, tá? Quem consegue cantar no meio da encenação é uma coisa linda, é uma coisa linda de se ver, né? Então musical, eu amo musical. E partindo para o terceiro, temos a dança. A dança. A dança também é um teatro. A dança é o mais fácil, né? Tem muita gente que prefere a dança. Que prefere a dança, né? Porque não podemos confundir musical com a dança. O musical é que a gente explicou. A dança, ela é simplesmente a interpretação ali. Ela não vai ter fala, né? Tipo, tem muitos grupos de dança que é teatro e você nem sabia. Então se você faz parte de um grupo de dança, pode ter certeza, você está fazendo teatro também. Isso. Porque você tem que ensaiar, você tem que saber os passos, é tudo muito bem calculado, tempo, gestos e tudo mais. Então isso também é teatro. E a dança, ela é uma das formas antigas lá atrás, uma das 3 formas antigas lá atrás de teatro também. Isso, é mesmo. E a dança, assim, ela pede apenas a dança. Conta-se, a música em si já é uma história, né? A letra da música é a história e a pessoa só contracena dançando. Ela mostra o que
o que é para ser feito? Dançando. O musical, ele tem que encenar mesmo. Então ele é como se a fala dele fosse a música. Então, em vez dele falar normal, como eu tô falando aqui pra você, ele vai explicar tudo isso cantando, né? E ao mesmo tempo gesticulando. Então, ele vai utilizar, o musical, ele vai utilizar tudo isso. Ele vai utilizar a encenação, a música e a dança. Às vezes, o musical nem pede tanto a dança. Ele vai só cantar e encenar, né? Quando tem os três juntos é ótimo. Agora, a dança não. A dança, a pessoa ela só vai gesticular, só vai encenar conforme a letra da música. Isso mesmo. Tanto que muitas apresentações, eventos, eles chamam um grupo de danças, né? Que é para poder interter o povo, que é para poder contar. Você pode contar toda uma história através da dança. Isso. A letra da música ela tá passando, a música está passando e eles estão contracenando. Então isso é teatro. Então grupo de dança não é teatro. É sim. É sim. Você pode contar toda uma história apenas com dança. E as pessoas choram, se comovem, se transformam, se vê ali, tudo através da dança. E é lindo, tá? Agora, tem que saber escolher a música, tá, gente? Você não pega qualquer música e vai fazer teatro com ela, não. A música, ela tem que ter uma letra que tenha lógica, tá? Ela tem que ter alguma coisa a ensinar, né? Não é assim, gostei desse toque, vou fazer esse toque. Não. Qual é o sentido? Lembre-se, teatro é contar uma história, é comunicar. Qual é a comunicação que você está fazendo? Qual é a mensagem que está sendo passada? E olha então, só. Isso tem que ficar muito claro na dança para você não confundir uma dança qualquer com dança de teatro, tá? Então ela tem que passar uma história, ela tem que passar uma mensagem. Sem entrar aqui para poder falar gênero tal de dança, mas teatro, como a Jo pegou firme aqui e tem que ser mostrado isso, teatro ele é uma forma de realmente contar uma história. O que infelizmente hoje a música brasileira está perdendo isso, né? É uma frasezinha, um tuque. Então, bem repetitivo 10 vezes. Não dá. Todo teatro que você vai ver, a música ela toca nas pessoas, ela tem um começo, um meio, um fim e quando ela acaba ela te leva a pensar. Isso. A ópera é assim. Então você vai ver MPB, tem muitas músicas de MPB que são usadas que é assim, né? Que ela tem toda uma história, tem toda uma emoção envolvida ali. E você faz muitas coisas legais aí. Tá bom? MPB, vou citar aqui, MPB é antigo. Tem umas músicas modernas, nada contra quem gosta, mas tem umas músicas modernas que não tem letra, gente. Tem 4 frases, ela repete 10 minutos lá, 5 minutos lá, a mesma frase. Né? Então não tem uma lógica. Você tem que saber escolher, você tem que ver a história qual ela está contando. Então às vezes você pode pegar uma música e encenar ela, né? Seja na escola, né? Uma música que quer ensinar alguma coisa aos seus alunos, pessoas, igreja, não tem problema. Desde que isso realmente conte uma história e tenha um objetivo, né? Tem uma mensagem a ser passada, tá? Isso aí. Uma mensagem saudável. E vamos pro próximo, que esse eu amo ficar observando, né? Que é o teatro de bonecos. Boneco! Não acredito! E essa, ela é muito legal. Porque o teatro de bonecos é aqueles bonecos que são sustentos por fios, né? Por varetas, cordas, e recebe o nome de marionetes ou títeres. Agora quando fala marionetes, agora você sabe qual que é. Olha quem apareceu. Como o fantochinho. E você acha que eu ia ficar de fora? Ou não? Olha eu aqui também. Então, quando você pega e usa os bonecos para poder contar uma história, eles ficam ali sempre encantados quando vêm. Seja crianças, sejam adultos. Quando entra os bonecos, a coisa muda de figura.
Porque Pode é algo ser o que chama adulto mais atenção, né? chato que for. Quando os bonequinhos entram em ação, não tem pra ninguém. A gente sai de cena. É mesmo, tio. Eu corto. É porque chama atenção, né? É o ilusionismo. Então, é o diferente. Assim, como é que mexe? Como é que... Criança, então, apaixona. Porque como é que ele mexe a boca? Como é que mexe a mãozinha? Por que tá falando, né? E aí, quando ele é bem feito, bem apresentado, né? As crianças ficam, quem é que tá lá atrás? Ou a pessoa, quem é que tá fazendo? Né? Então, tem um tempo certo, tem que aprender a técnica, o tempo certo de abrir a boca, fechar, né? Como fazer, mexer a mãozinha. Então, quando ele é bem feito, nossa, encanta. E sem contar que é um teatro antigo, né? Nossa, muito antigo. Ele é bem antigo, esse teatro com 3.000 bonecos. anos antes de Cristo Exato. já se utilizavam os bonecos. Tanto que o teatro com bonecos, eles foram feitos antes do homem interpretar. Então, antes de aparecer o homem ali para aparecer para as pessoas em teatro, para poder apresentar, quem apareceu primeiro foram os bonecos. Os bonequinhos. E onde? Lá na Grécia, Olha a Grécia aí. né? Que eles usavam ali vários bonecos para poder interpretar os deuses. Quando eles falavam, ele, Dionísio, Ó. ele, Dionísio. E só depois que saiu o boneco para vir, eu, Dionísio. Mas aí bem depois, porque Bem depois. depois as pessoas Bem começaram depois. a falar ele, Dionísio, né? E depois veio. Mas no Egito também foi muito utilizado os bonecos, né? Sim. Bonecos de madeira na época, né? Há muitos anos antes de Cristo, utilizava-se os bonecos para fazer algumas representações e até dentro das tumbas, né? Com seus Isso, porque faraós. quando foram mexer nas tumbas, descobriram vários bonecos de argila e de madeira amarrados por barbante ao lado das caveiras, né? E ali eles foram descobertos assim gigantes. Nossa, naquela época lá já existiam bonecos, já faziam teatro com isso. Nossa, que legal. E tudo com intuito religioso. Tudo. Né? Então esses bonecos eram utilizados com esse intuito religioso também. Então, eu não gosto de aparecer. Eu posso usar os bonecos de fantoche? Demais! A pessoa é criativa, extremamente criativa. Não, tem que ser gênio. Tem umas ideias fantásticas, mas quando ela vê na frente do público, ela trava. Então, uma ótima ideia, uma ótima sugestão são os fantoches, tá? Que chama atenção em qualquer lugar. Criança, adulto, velho, todos amam fantoche. E é uma forma gostosa de contar a história. E a pessoa não aparece. Ela pode escolher. Ela pode aparecer ou não. Tem aqueles bonecos que coloca no corpo, né? Então, eu tô aqui sentada, o boneco fica mais ou menos aqui no meu rosto, também sentado no meu colo, né? Eu com a mão por trás e vou fazendo todo o movimento, como se ele fosse grandão. E aí eu vou aparecer, mas na hora da fala eu escondo um pouquinho meu rosto pra ninguém perceber que eu estou falando, né? E aí o bonecão fica aqui. Aí tem esse que a pessoa aparece. E tem esses, né, de mão, que é o... Tem até um jeito de falar legal, né, de falar desse. Vamos dar um exemplo aqui pra vocês. O Brasil muitas pessoas aí ficaram tristes, ficaram de luto, literalmente, porque agora em poucos dias ali, né, faleceu o artista que dava vida ao Louro José, da Ana Maria Braga. Ele fazia com maestria isso. Ele deu vida ao Louro José. Poucas pessoas sabem quem é o personagem atrás do Louro José. Então todo mundo assim, o Louro José. Mas o artista em si, poucas pessoas sabem quem é. Isso. Tem o Ratinho, Verdade. que é lá do programa do Ratinho, né? Que faz o personagem. E vários outros. Isso. Né? Na TV, se não me engano é TV Cultura, tem vários personagens lá, que é da Galinha, do Cocoricó, que os caras são gênios para dar vida àqueles personagens de bonecos. Isso. E aí usa-se, gente, de uma criatividade gigantesca. E tem pessoas que são assim, extremamente
extremamente criativas, têm uma desenvoltura muito grande para contar a história, gosta, né, de envolver as pessoas com essa história, mas muitas vezes ela não gosta de aparecer, ela não quer aparecer. Então uma boa sugestão é o fantoche. E quem se adapta ao fantoche, assim, quem gosta dessa forma de contar a história, de fazer teatro, nossa, aí deslancha, né? É bom tentar, é bom fazer. Eu já fiz muito fantoche, principalmente quando eu trabalhava com teatro com criança. Então a gente fazia bastante fantoche para as crianças amavam, ficavam assim, depois a tia, deixa eu colocar a mão, eu também eu quero colocar lá. Então eles amam isso. Então assim, não só pra criança, porque é algo que, se você conseguir chamar a atenção da criança, você consegue chamar a atenção do adulto, do velhinho, isso, de todo mundo. E você acha que teatro não é importante? Com fantoche não é importante? Na escola, os professores ali do início fundamental ali das crianças, quase todos eles usam fantoche para poder ensinar. Então, eles auxiliam muito, os fantoches eles auxiliam demais a formação na educação infantil. Então, se você gosta de contar histórias e não quer aparecer, tá aí uma dica legal para vocês. Tá bom? Olha aí o teatro sendo usado como meio de comunicação. Isso. Na escola. E o próximo nós vamos falar agora sobre o teatro de sombras. Essa equipe é demais que mexe com sombras. O teatro de sombra, ele é muito, 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 muito bom. Também é legal para quem é tímido, quem não quer falar, quem é bom, né, no mexer, mas não quer falar, vai o teatro de sombra, que tem origem na China. Falamos tanto da Grécia e Roma, Né? Roma, a origem do teatro nas sombras é na China. A China tem essa desenvoltura com teatro de sombra, tá? E tem dois tipos de teatro de sombra, né? Sim. Tem o que é com as mãos, sabe? Que tem que ter um projetor que atrás. Aquele que você faz na parede, você pega a luz aqui atrás aqui e faz a sombra lá. Né? É o cachorrinho aqui, ó. Tem uns cachorrinhos, faz passarinho. Passarinho. Eu aprendi aquele que é o jacaré. O jacaré eu sei fazer. Então tem um teatro da sombra. E o que eu preciso para fazer um teatro da sombra? Nada mais é do que um telão branco, uma luz forte e você entre a luz forte e o telão. E quem tá do outro lado vai ver só sua sombra lá fazendo gestos. Isso. Temos equipes muito famosas aí que faz teatro das sombras que são perfeitas. Então, se você gosta de fazer esse tipo de teatro ali, aí tem cursos, tem preparação, porque tem questão do jogo de luz, para aparecer mais perto, mais longe. Tem todo um trabalho que é gostoso de fazer. Quem tem essa desenvoltura com as mãos, com o corpo, é ótimo. É show. Você tem que ter uma imaginação legal, porque você não tá vendo o que vai apresentar lá atrás. O pessoal vai ver sua sombra. Então é genial essa ideia dos chineses. Tinha que vir da China, né? Pensa num trem bom. Eu sou apaixonado na história que eles contam lá. Tem umas histórias muito legais. Nossa. Muito legais. E agora? Esse nós utilizamos muito. Eu particularmente gosto bastante. E a gente utiliza muito nas nossas apresentações, nos eventos que fazemos. Muito. Que é o teatro com a famosa máscara. Que pode ser utilizado, que vai, né, das máscaras mais simples, que é essa aqui, como essa, tá? Para as máscaras mais elaboradas, para máscaras mais quando você quer um objetivo, contar uma história, algo mais dramático, né? Aí você pode utilizar das diversas. Agora a história das máscaras vem da China. Vem do Japão. Olha aqui, ó. Tá vendo? Máscara. Você pode usar essa máscara para você poder contar uma história. Você pode usar elas. Exatamente. Mas eu não consigo fazer esse tipo de máscara. Onde eu acho essas máscaras? Fácil. Eu não sei nem se o povo te ouviu com essa máscara. Vocês me ouviram? Ouviram. Então, e tem essas outras máscaras que nós mesmos fazendo com papel. Você pode fazer na sua casa. Vai ter um módulo você aprender a fazer máscara, tá? Exatamente. Olha aí que legal. A gente faz com papel para as nossas encenações que fica show. É papel e canetão, gente. Isso só. Exatamente. Tá?
Então, você vai... as máscaras, ela tem origem no japonês, no Japão. O Japão que veio com a ideia das máscaras, com as encenações com as máscaras, as infinitas máscaras deles, que eles são ótimos em máscaras. Tanto máscara, né, assim, como as próprias pinturas em máscara, que eles também têm umas pinturas em máscaras que são coisas, né, surreal, são fantásticas, tá? Então, você tem todas essas encenações. E você... Isso é ótimo para perder a timidez também. Era o que eu ia falar agora. Né? Tem pessoas que assim, ela se sente segura quando ela coloca uma máscara. Quando ela coloca a máscara, assim, ninguém tá me vendo, eu posso contracenar. Pronto. Demais. Né? Então, e funciona muito. Vocês vão aprender também a utilizar a máscara para perder a timidez, para fazer expressão corporal e facial. É perfeito. Isso. E chegamos à nossa última dica de hoje, né? Que é a mímica. Utilizamos demais a mímica em nossas encenações. Muito. Demais. É ótima. E quanto mais você aprende, mais você vê que você precisa aprender mais coisas tem para aprender, para mergulhar, para desenvolver. Né? É um mar sem fim a mímica. Isso. Lembra que a gente falou lá atrás, ator e público? O ator entra aqui. Nós falamos da voz e do corpo. Aqui você vai utilizar apenas o corpo. Isso. A voz ela não entra. Você vai simplesmente encenar. Assim como o cinema mudo lá atrás de Charlie Chaplin, que foi o auge, gênio, né? que utilizou muito essa arte e todo mundo foi copiando depois. Então a mímica ela é muito utilizada. Nós usamos a mímica em quase todas as nossas encenações, praticamente todas. Isso. E ela tem que assim, é mostrar o sentimento com o gesto, né? Isso. Ela tem que passar emoção. O fundamento dela é passar emoção com o olhar, com a face, né? Com o seu corpo. O seu corpo tem que falar sem som nenhum sair da sua boca, né? Nenhum. Então apenas os seus movimentos corporais e faciais falar por você e transmitir realmente a mensagem que você quer passar, tá? E isso é exercício. Quanto mais você faz, mais você vai conseguir fazer. Quanto mais você faz, mais você vai fazer. E mais desenvoltura você vai ter. Então, quanto mais eu faço, mais desenvoltura eu tenho, mais habilidade eu vou conseguir e eu vou descobrir que muito mais coisa eu vou conseguir fazer. Então, a mímica, ela pode acasalar com, por exemplo, a dança. Né? Sim. Então eu posso utilizar a mímica junto com dança para desenvolver, porque a música já está contando uma história. Então eu posso contracenar ali com mímicas, mostrando, encenando, levando o público a entender o que eu quero, a entender a mensagem, né? Sem som nenhum sair da minha boca. O Kyun-São Yashi faz isso muito, tá? Porque tem lugares que a gente vai encenar que não dá, o público não vai conseguir ouvir a voz. Não tem microfone para todo mundo adequado. O local não tem uma acústica legal. Uma acústica legal. Então quem tá lá, só que vai ouvir as primeiras fileiras, o pessoal do fundo não vai ouvir. Então a mímica veio para nos auxiliar, para nos ajudar a passar a mensagem para que todo mundo possa ver, entender de imediato e sentir a emoção da apresentação, da peça, da encenação. E ela é linda. É uma forma muito gostosa de fazer e eu sou apaixonada nas mímicas. É show de bola. Então, galera, olha só, passamos por 7 categorias, a qual você aprendeu muito sobre música, musical, teatro de bonecos, mímica, expressão facial, expressão corporal, com voz, sem voz, né? Estar no teatro sem a pessoa te ver ali, mas somente ouvindo a sua voz. Isso. Né? Então, cenar sem aparecer, né? Isso, você já tem agora uma bagagem para você pegar assim, qual eu me adapto. Agora sim, você vai reler as suas anotações aí, pode rever essa aula também e ver em qual você se adapta. Sabe por quê? Vamos passar já para a próxima aula, onde você vai colocar em prática. Porque o mundo é o nosso palco. Uau! Agora que você já sabe todas as formas de encenações, as 7 formas que nós passamos para vocês, que são as principais, que você vai utilizar isso, a próxima agora o mundo é o nosso palco. Então, galera, coloque tudo em prática, tá? Veja qual das coisas você pode
né, utilizar melhor, o que você consegue desenvolver melhor, apenas com o seu corpo, ou se você precisa do seu corpo, mas precisa também de uma máscara, né? Então você faça tudo, ok? Tem um carro aí passando, mas não liga não. A aula que é assim, ao vivo, é na prática. Passa a propaganda e nós continua falando, que é assim. Tá certo? Ó. Até a próxima aula, galera. Não, vamos esperar o carro de som passar. Porque enquanto isso, olha os fantochinhos aí. Até comigo parece comigo ali, só falta fazer isso sim, que aí fica o bonequinho. Parece, né? Fica parecendo? A cara Cadê de você? barro. Parece com você? Deixa eu ver se Não, com parece você. não parece comigo. Coloca o bichinho. Não, parece comigo. Galera, olha só, você pode utilizar várias coisas para te auxiliar, tá? Então, você aprendeu que você pode ser só um narrador. Então, você vai utilizar do texto para te auxiliar, te ajudar. Você pode utilizar máscaras, você pode utilizar fantoches, você pode utilizar bonecos, você pode utilizar máscaras, né? Você tem uma N de infinidade de coisas. Você pode utilizar a própria música para te auxiliar, né? Então você tem várias coisas que você pode utilizar nas suas encenações. Então você vai procurar aquilo que você se adapta melhor. Como jogo eu vou saber o que eu me adapto melhor? Passando por todos eles. Isso aí. Passa por todos eles, faça todos eles. Faça a peça só narrada, faça a peça só com mímica, só gesticulada, faça a peça só com fantoche, contando a mesma história. Conte a mesma história com máscara, conte a mesma. Então você vai contar a mesma história, passando por em todos esses pedaços, em todos os das 7 formas. E aí você vai ver qual que você se desenvolve melhor. Viu? É isso aí. E é isso aí, galera. Agora que vocês pegaram toda essa dinâmica legal aí do que a gente esse carro passou pra chato vocês, já passou. Finalizamos aqui essa aula. Nos vemos na próxima, porque o mundo é o nosso palco. Até lá.